Deus está fazendo hoje, ainda mais ao lado desses lindos pastores, né? Apóstolo Darcy e apóstola Lúcia. Eles falam que você é o mais lindo do interior, e a gente é de São Paulo, então que assim seja. Vamos erguer a mão aos céus. Eu peço que vocês, por favor, eu sei que vocês estão numa caminhada já, numa jornada desde a manhã. É um dia intenso, mas um dia muito frutífero naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Isso é um encontro com Deus. E você sabe que um homem que teve toda a vida mudada, que teve uma nação mudada e consequentemente o mundo foi transformado através da fé dele, foi Jacó. E até hoje Deus é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó lutou a noite toda com Deus, uma noite inteirinha, porque ele não sairia daquele vale sem que Deus mudasse a vida dele. E eu quero dizer, lute com todas as suas forças, porque você não vai sair desse lugar sem que Deus tenha mudado completamente a história da sua vida, do seu ministério, dos seus sonhos, para lhe dar novos começos em nome de Jesus. Erga as suas mãos e faça um pedido ao Espírito Santo. Faça um pedido ao Espírito Santo. Isso. Espírito de Deus, nós te invocamos aqui e pedimos, por favor, que o Senhor abra, ó Deus amado, a nossa mente, o nosso espírito, para que a gente tenha revelação daquilo que o Senhor está fazendo nesse dia. Espírito Santo, traz o avivamento, Senhor, porque há novos começos, mas é necessário uma nova unção. Então vem, Espírito de Deus, sopra sobre nós e traz, Senhor amado, o entendimento da sua palavra e o entendimento do seu agir, do seu poder, da sua glória. Nós oramos, te invocamos. Faça uma oração em línguas, você que ora em línguas. Te invocamos. Oh, te alemassurou. Ontem, enquanto o Reginaldo orava, Reginaldo é um profeta que eu trouxe essa noite junto comigo, lá da nossa igreja. Ele via que todos nós entrávamos por um corredor e tinha véus do lado, sim. Nós entrávamos por um corredor e nós passávamos o lugar do véu e chegávamos num campo bem verde. E naquele campo tinha uma arca da presença de Deus. Deus estava sobre aquele lugar. Eu tenho certeza que Deus hoje vai nos levar para esse lugar, para esse novo começo, para esse novo tempo, debaixo da sua unção. Por isso oramos, Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha edificar. Quantas palavras foram lançadas, palavras de vida. Pedimos que o Senhor aumente o nível das águas, aumente o nível do Espírito. Nos leva, Senhor, nos lugares fundos, onde não conseguimos nadar, onde perdemos o controle da nossa vida, para que o Senhor controle ela da forma que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós, nos abençoe, abençoe tua palavra, abençoe teu povo, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode sentar. Aleluia.
Eu fui a Jerusalém, essa festa dos tabernáculos, e foi muito diferente de todas as festas que eu fui. Eu fui por uma missão de intercessão como eu nunca tinha ido antes. Algo muito novo, muito diferente. E lá eu tive muitas guerras, batalhas espirituais, principalmente quando eu olhava para o céu da Galileia. Eu não sei se você já viu as formigas subindo num formigueiro, aos montes, ou um vespeiro, quando aquelas vespas enchem, fica preto de vespas. Eu olhei no céu da Galileia, e eu via os demônios subindo no céu da Galileia e tampando o céu da Galileia. O meu quarto sendo tomado por demônios. Eu disse: Espírito de Deus, o que é isso? E aí o Senhor Deus disse: faça guerra pela nação do Brasil. Guerreie pela nação do Brasil. E guerreie pela nação de Israel. Guerreie e derrube tudo aquilo que se levanta contra a nação. E quando eu cheguei a Jerusalém, entrou um homem no meu quarto, enquanto eu estava deitado. Um homem alto, não negro, mas de uma cor preta, de sombra, grande. E eu pensei que eu ia ter uma luta corporal, de tão real que foi aquela cena. E ele veio lutar contra a minha pessoa. Eu levantei em oração, e ele se retirou daquele lugar. Quando você lida com Israel, quando você se une a Israel, quando você ama Israel, quando você intercede por Israel, você deseja estar em Israel, quando nós resgatamos a visão de Jerusalém, nós entramos em uma dimensão no reino espiritual muito alta. E nós sabemos que há uma bênção, um respaldo e uma unção para aqueles que se alinham nessa visão. Voltamos, e agora estamos vendo até uma ação do Supremo Tribunal Federal, com repúdio, enojados pelas decisões corruptas em que estão acontecendo. Mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso é aquele que começou a boa obra, e Ele vai aperfeiçoar toda a obra nessa nação. Deus está no controle total, nós sabemos disso, e nós somos a igreja que acendemos o fogo para que Deus responda e transforme essa nação. Todos os temas de Israel têm norteado a nação do Brasil. E eu me lembro que em 2011, escute isso, eu fui para o nosso sítio lá em Monte Sião, em Minas Gerais, divisa com Águas de Lindóia. E eu fiquei 5 dias lá com a minha família, orando. Ficamos juntos, comendo, rindo, conversando, eu e minha família. E no 5º dia que eu estava lá, o Espírito de Deus me acordou de madrugada. A madrugada lá na roça, o céu parece que é pintado e borrado. A forma que as estrelas aparecem é muito diferente. E eu saí no terreiro de café,
e tive uma visitação do Espírito Santo tremenda. Era dia 29 de dezembro de 2011, e eu fui para lá para me buscar de Deus o que Deus tinha para 2012. Senhor, o que o Senhor vai fazer em 2012? Qual é a direção, além do tema de Jerusalém? Qual é a palavra? Então terminei a oração, fui para o quarto, deitei na cama, e aquele quarto foi invadido pela presença de Deus. Quando Deus entrou no quarto, eu não o vi, mas eu fiquei com medo, de tamanha era a presença de Deus dentro do quarto. E aí Deus me disse: André, eu não vou lhe dar a visão só para 2012, eu vou lhe dar a visão para os próximos 7 anos. Porque em 2012 entrará 7 anos de crise na nação do Brasil. Crise financeira, crise política, crise moral e crise espiritual. Serão 7 anos parecidos com os 7 anos de José no Egito. Eu disse: Deus, e como vai ser? Tudo bem, foi anunciada a crise, mas como que isso vai suceder? Aí a mão de Deus apareceu aos meus olhos, e Ele diz: vou lhe dar 7 atitudes dos meus filhos se comportarem, e diante dessas 7 atitudes, eu vou fazer com que a vida deles dê certo em qualquer tipo de crise e de deserto, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Escute, sempre que Deus quer endireitar uma nação, Ele manda perseguição, peste, fome. E o Brasil estava num abismo, entrando de cabeça num sistema comunista sem entender, porque principalmente eu e muitos pastores não entendíamos nada de política. Nós achamos que o Brasil seria tomado somente pela igreja, e Deus constituiu sim os sacerdotes, mas Deus também levanta reis e unge eles para que eles sejam uma vara para reger e transformar a nação toda. E Deus disse: após esses 7 anos, que encerra em 2018, o Brasil será retomado, será um tempo novo. Eu preguei isso em 2011, preguei em 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. E aí Deus escreveu, olha aqui, as atitudes para vencer. A primeira palavra que Ele escreveu no ar e ficou escrita em fumaça foi a palavra intimidade. Deus me disse: os meus segredos são para os íntimos. Os meus planos são para os íntimos. Deus revela coisas. Clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero dizer que Deus tem todo o plano. Eu quero dizer que hoje Deus vai revelar planos, e você não será confundido. 7 anos, e Deus disse: intimidade, anda na minha presença, porque eu vou lhe revelar. Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Segunda palavra, diga: Deus tem um plano. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus tem um plano. Agora escute isso. Deus tem um plano, e o plano de Deus é poderosíssimo.
nós poderemos, ou nós podemos, caminhar sem revelação, se nós quisermos, porque nós fomos chamados para caminhar debaixo de revelação, não vai faltar nada, não vai perder nada, porque quem lhe chamou e quem lhe sustenta é Deus. E aí ele escreveu intimidade, disse: é o primeiro segredo. Depois que você recebe a revelação, por exemplo, José recebeu um sonho de Deus, porque ele era íntimo. Depois que você recebe, aí ele escreveu no ar a palavra coragem, porque muitas pessoas sabem o que tem que fazer, e receberam palavras proféticas, rema, receberam direções, mas tem medo de se lançar naquilo que Deus deu. Eu não vou falar totalmente sobre isso, eu só quero descrever rápido. Uma outra vez, eu escrevi um livro sobre essa visão de 2011. Vai editar esse livro e depois você vai acabar encontrando ele, ou eu pregando aí, quem sabe no próximo ano. Coragem. Coragem não é ausência do medo. Coragem é você se lançar sobre o medo, porque você confia no que Deus te fez, te chamou, do que Deus te prometeu. Você vai, mesmo diante de impossibilidades. A segunda palavra que Deus escreveu no ar: perseverança. Porque mesmo Deus te dando um plano, mesmo Deus te mostrando o plano, você tendo coragem de se lançar, isso não quer dizer que você não vai ter problemas na caminhada, problemas no ministério, problemas na família. Nós enfrentamos problemas, aí que entra a perseverança. Você não pode oscilar, não pode olhar para trás, não pode vacilar. Permanece naquilo que Deus lhe chamou, porque Deus vai lhe honrar, queira o diabo ou não, vai ter que acontecer, e a obra tem que ser concluída. Essa fase foi uma fase que nós não tínhamos terreno para pôr a igreja, e nós pediram para que nós saíssemos do nosso salão, em que eu subi numa montanha e orei 60 dias. Deus me deu uma caneta Bic, não é a caneta azul, caneta preta. Me deu uma caneta Bic no monte, disse: amanhã você vai assinar o contrato da terra que eu escolhi para habitar o meu nome. Nós tínhamos R$1.000 no caixa. Nós estávamos congregando em um salão público de favor, de domingo, montávamos tudo e desmontava depois do culto. Eu peguei essa caneta, enxuguei a lágrima e guardei. Você não precisa de milhões, você precisa só de uma palavra. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. É isso que nós precisamos, uma palavra. Ah, como eu amo Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas que Deus não revelou ao homem não pertencem ao homem, mas as coisas reveladas ao homem pertencem ao homem e aos seus filhos para sempre. Uma palavra e Deus muda a nossa história. Peguei a caneta, desci do monte, o telefone tocou, um irmão da imobiliária disse: apóstolo, achei nosso terreno. Eu disse: tem 3.000 metros? Ele disse: tem. Isso que eu estava ungindo terrenos da cidade há 60 dias. Todo terreno que eu ungi vendeu para os outros. Chega um momento da sua vida que você pensa que Deus é contra você. Porque eu faço e as coisas não acontecem. É porque Deus tem o dia dele. Eu quero dizer que seu dia chegou. Escute. Tem 3.000 metros? Ele diz: tem 43.000 metros na avenida da cidade. Eu disse: mas nós só temos R$1.000 no caixa. Depois que Deus deu a visão, tenha coragem.
Deus continua chamando os Gideões, Deus continua chamando Davi, Deus continua chamando os pequenos, os mais pobres, os da família menor, os rejeitados. Por quê? Para que todo mundo saiba que foi o poder dele que realizou todas essas coisas. Tem 3 de um mês, tem 43. Fui para o leilão e comprei o terreno no leilão, que está avaliado em 10 milhões de reais, por 220 mil. E pagamos com a oferta do culto à noite no domingo. Porque aquele que lhe dá um sonho, ele vai fazer com que isso se cumpra. Basta você perseverar e ter coragem para se lançar. Diga amém. A outra coisa que Deus me escreveu foi resiliência. Resiliência é quando a tempestade pega, por exemplo, uma árvore que é flexível, um bambu, ele abaixa, a tempestade acaba, ele volta. Ou seja, as pancadas que você toma, você não pode ficar abaixado, você tem que voltar, você tem que levantar, você não pode ficar na caverna, você não pode ficar no escuro, você não pode ficar afundado na sua experiência ruim que você passou. Você precisa entender que Deus até permitiu aquilo para que você cresça. Você se tornou melhor, mais forte, para que você esteja preparado para os novos começos que estão chegando. Resiliência, voltar ao estado que você estava. Humildade. Humildade. Você não pode estar enroscado com ninguém. Você não pode estar enroscado com ninguém. O coração humilde, o humilde vem de humano, o humano vem de humus, de terra. É saber que você é pó, e você não é mais nada do que pó, mais nada. E quem não vai para o pó, torna o pó quando morre. Então nós fomos chamados para ser humildes. Jó só tomou na cabeça 9 meses de sofrimento, que não era para ter isso, esse tempo todo, cerca de 9 meses, porque não foi humilde. Quem me dera ser um aborto, maldito o dia que eu nasci. Então sofre mais. Quando ele se humilha no pó, Deus muda o cativeiro, vira e transforma a vida dele. Então a humildade de um ser humano, eu quero dizer uma coisa: Deus vai engrandecer muito você, mas todos os lugares altos que você subir, desça para lugares mais baixos de humildade. Que nunca o poder esteja na cabeça, mas o poder esteja nos pés. Eu admiro líderes que subiram, homens que se tornaram milionários, mas que conseguem ter humildade no coração. Jesus, o maior líder que existiu, disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se tem uma coisa que eu amo, é ser simples. Nós precisamos simplificar a vida. Sexta palavra, fidelidade. Os fiéis vão herdar. Os que têm compromisso com Deus. E aí Deus terminou escrevendo projetar. Como assim projetar? Todo ano eu distribuo para a igreja um projeto de vida para o ano que vem. Por quê? Deus me disse: eu tenho dificuldade de abençoar quem não sabe onde quer chegar. Tem gente que não sabe o que quer, e aí Deus não dá. Porque nós precisamos ser específicos, precisamos ter um plano, precisamos ter um projeto e apresentar esse projeto diante de Deus. Por quê?
porque Deus vai conceder os projetos que brotarem no coração dele para o seu coração. Ele vai conceder força para que esses projetos aconteçam em nome de Jesus. Diga amém. Aí fecha esse ciclo 2018. Qual foi a palavra? 2018. Acaba esse cerco de crise. Ok? Está chegando 2018. Eu sou bocudo, eu falei, preguei, fiz até medalhas assim, escrita a profecia, e dei para o povo pôr nas correntes, nos colares, na chave do carro. Carregue a promessa. Quando deu 2018, eu fui para Israel. O tema: Cidade de Deus. Como assim? Em 67, no ano de 1967, Israel tinha sido chotada, Jerusalém tinha sido arrancada da cidade. Os países árabes invadiram, arrancaram eles do comércio, da casa, das ruas, as crianças. Eles perderam as posses deles. E aí, em 1967, Israel pensou: ei, nós estamos em crise. A cidade está na mão, mas a cidade vai voltar para a nossa mão. E eles fizeram um exército e guerrearam, pouca gente, pouco exército de Israel, contra 12 nações árabes. E em 6 dias eles venceram a guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. E Jerusalém, a cidade, voltou para eles e voltou para Deus. Esse foi o tema, porque foi um jubileu de 67 até 2018, 50 anos. Nós fomos com as caravanas do apóstolo René, vivemos esse 2018 em Jerusalém. 18 quer dizer Lehai. O que é Lehai? É vida. E que vida? É ressurreição. Aquilo que estava morrendo tinha que ressuscitar. Aquilo que estava morto tinha que reviver. Aquilo que estava perdido tinha que ser encontrado. Aquilo que foi roubado tinha que ser devolvido. Porque 2018 foi um ano profético de Lehai, vida, avivamento, ressurreição. Pegamos o tema em Jerusalém, voltamos, e quase no mesmo tempo, o Brasil elegeu um presidente da República que ama Jesus, que ama a família, que ama a pátria e que odeia a corrupção. E nós vimos o Brasil em 2018, por causa do tema de Jerusalém, cidade de Deus, Brasil de Deus, a retomada do território. Nós vimos o Brasil sair do comunismo, porque nós tínhamos que comer cachorro hoje, se não fosse a profecia vinda de Jerusalém. A nação voltou para nós, e nós estamos numa ascensão poderosa, onde nós gozaremos de um avivamento sobrenatural e também de uma prosperidade sobrenatural. O Brasil está saindo da crise financeira, da crise política, da crise moral. O Brasil está saindo de toda essa crise que encerra pela profecia em 2018. O Brasil está sendo consertado e está tendo uma ascensão em tudo, e nós viveremos agora os novos começos, que serão os melhores tempos da nossa vida, da sua vida. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor bem alto. Vira 2018, entra em 2019, e o tema foi ouse sonhar. Porque quem tomou o seu território de volta, pode sonhar.
Todos que tomaram o que era do inimigo de volta, pode sonhar. Salmo 126. Tem aí faixa? Quando o Senhor, Salmo 126, é o versículo. Quando o Senhor resgatou nossa sorte, ficamos como quem? Sonha. Verso 2. Então a nossa boca se de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Ei, as nações estão dizendo isso de nós. As fábricas estão fechando em muitos países e vindo instalar todas as fábricas, muitas fábricas no Brasil, só da Argentina, a MWM Motores, que é uma potência mundial, a L'Oréal Cosméticos, que é uma potência mundial, e uma outra fábrica está vindo, saiu da Argentina e está vindo para o Brasil, porque ficou sabendo que o Brasil teve a sua sorte restaurada e que aqui é um lugar que você pode voltar a sonhar. O sonho é a linguagem do Espírito. Por que Deus dá sonhos? Sonhos acordados e sonhos dormindo. Por que Deus dá sonhos proféticos? Joel capítulo 2, versículo 28. Ele diz: eu derramarei do meu Espírito, os vossos jovens terão os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. E depois no texto de 2:24 vai dizer: e eu vou restituir os anos que foi consumido pelo gafanhoto. Eu vou trazer trigo para que o seu celeiro se encha, vai transbordar o seu, e vai se encher e transbordar os lagares de vinho e de azeite, e eu vou restituir os anos que foram consumidos. O que é esse avivamento? Deus fala através de sonhos. Por quê? Porque quando você fica na sua humanidade, você não consegue entrar no que Deus vai fazer por você. Por quê? Porque você soma quanto dinheiro você tem na conta, você soma se você sabe falar direito ou não sabe, para você ser um pastor, você soma se você tem medo ou não tem, você mede as suas coisas. Agora, quando Deus derrama os sonhos sobre a sua igreja, você começa a entrar na dimensão de Deus. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Então Deus vai fazer o que você sonha. Deus vai cumprir os sonhos profundos que Ele coloca no seu coração. Quem pode sonhar? Quem é livre. Escravo não pode sonhar, porque é impossível um escravo realizar sonhos. E o Brasil, Jesus nos libertou, é claro, e o Brasil foi liberto. É claro que nós temos guerras, é claro que nós temos vários acontecimentos aí, inclusive essa semana, mas ei, Isaías capítulo 55, convertei-vos a mim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos seus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim meus caminhos, meus pensamentos são mais altos que os teus. Assim como a chuva cai na terra, faz brotar a semente e a erva
depois volta para o céu, assim a minha palavra não voltará para mim vazia, diz o Senhor. E aí, terminando Isaías 55, Deus disse: eu vou arrancar a roseira brava e eu vou plantar radaça no lugar. O que é roseira brava? Roseira é aquele pé de roça, de rosa, que tem espinhos. A flor é bonita, mas ela sangra você. Eu tinha um pé desse na minha casa, porque minha esposa foi criada um tanto de tempo na roça, e a mãe dela tinha roseiras, e eu plantei uma roseira grande, e essa roseira grande, a minha filha foi correr no quintal, e abraçou essa roseira sem querer, e sangrou, machucou todo, ficou toda furada de espinho. E no fim do quintal de casa, a minha esposa tinha pintado um pé de murta plantado, uma espécie de jasmim, que dá uma flor branca linda, que perfuma toda a casa. O dia que você for comer churrasco em casa, você vai sentir minha casa inteirinha perfumada de murta, de jasmim. Você vai ver um arbusto lindo, chamado radaça. Minha esposa plantou, não sabia que era murta. E eu peguei um enxadão e disse: eu sei que é um sonho seu a roseira, mas está sangrando a nossa filha, está sangrando as pessoas, tem aparência bonita, mas está judiando. Peguei o enxadão, arranquei a roseira, quebrei ela inteirinha e botei no lixo. E aí o jasmim começou a florescer. E Deus disse para mim: assim eu estou fazendo como a minha palavra em Isaías 55. Eu estou arrancando a roseira brava do seu quintal, dessa nação, e eu vou plantar radaça. Radaça faz o quê? Dá perfume, e a seiva da radaça cura todas as feridas e traz como anestésico para tirar a dor das pessoas. O que Deus está fazendo então, apóstolo? Deus está arrancando as roseiras bravas. Deus vai arrancar roseiras bravas. Deus tem arrancado as roseiras bravas, e Deus está plantando jasmim, Deus está plantando murta, Deus está plantando radaça, e essa nação vai exalar o cheiro das águas do Senhor, e essa nação vai ter cura, e essa nação vai ser remédio, e essa nação vai ser transformada por causa da palavra de Deus. Diga amém. Entra final de 2019, novos começos. Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19. Você sabe que tem coisa que passa despercebido? Os antigos lá da roça diz assim: a oportunidade é um cavalo arriado. O que é arriado, apóstolo? É a sela que põe no cavalo, o arreio, para você poder montar e andar. A oportunidade é um cavalo arriado que passa uma vez. Se você não montar, ele não volta. Quando Deus dá uma profecia, você viu a mulher do fluxo de sangue? Você viu Zaqueu? Existem tempos de visitações. Você viu Bartimeu? Filho de Davi, cala a boca, cego. Filho de Davi. Zaqueu sobe na árvore, não estou nem aí. Porque eles entenderam que o momento da profecia chegou quando Jesus estava passando. Esse tema Novo Começo não é um chavão. Isso é uma palavra que veio do coração do Eterno. E você vai ter uma vida completamente mudada e transformada. E toda vergonha e humilhação que você passou nunca mais será envergonhado. Isaías capítulo 43. É que não cabe a Bíblia aqui,
e o meu caderninho, se puder me ajudar, me auxiliar, aí, por favor. Isaías, no capítulo 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, está saindo à luz. Porventura você não percebeu ainda? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ei, você não percebeu ainda? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo seco. Essa foi a palavra para os novos começos. Como assim? A mente humana, ela já foi projetada por Deus. A mente humana já é projetada. Nós fomos projetados para novos começos. Nós temos essa facilidade aqui. A nossa máquina, a nossa alma, ela é projetada por Deus. Isso é estudo científico. É projetada por Deus para novos começos. O nosso cérebro tem estímulos que nos permite crescer nas coisas que fazemos, avançar para uma nova vida, criar coisas novas, inventar coisas e ter ideias novas. Nós fomos criados para novos começos como seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Escute, Deus olhou para a terra, um traste sem forma, vazia. Soltou a palavra, a terra ficou o Éden. A terra virou Éden. E Deus colocou um jardim no Éden e fez o homem e depois a mulher. Quando Adão e Eva se arrebenta e peca contra Deus, a primeira família se quebra. Deus já tinha um plano. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não criou um plano depois que teve a queda. Deus já tinha um plano porque já sabia da queda. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus não ficou chorando, não ficou remoendo o passado, não ficou com depressão, não ficou de cabisbaixo, desanimado, caído. Não. Deus tem sentimento? É claro que tem, se Ele é amor. Então Deus usou Jesus para que nascesse, morresse e ressuscitasse, para restaurar e recuperar e dar ao planeta Terra, aos seres humanos, aos filhos, novos começos. Então Deus sempre vai ter um plano para que aquilo que passou não fique lhe regendo por toda a vida, mas para que você viva os novos começos. Eu sei que você conhece o freio dos navios, dos barcos. Pode ser também o motor, ligar ele ao reverso, mas quando ele quer se atracar, se parar, ele solta a sua âncora. A âncora, se o navio quer parar aqui, ele solta a âncora um pouco antes, e ali ele fica preso, impossibilitado, mesmo ligando os motores, de sair dali para algum lugar. Nós corremos um perigo de que as nossas experiências, porque nesse tempo quem falar que não apanhou nessa crise, será um grande milagre, uma exceção. Eu não conheço. Quem falar que não sofreu, quem falar que não passou
e tem passado por momentos difíceis. Quem falar que não teve perdas? Então nesse tempo nós tivemos muitas perdas, muitas dores, muitas feridas, muita guerra, sim ou não? Muita guerra, muita guerra. Só que se você ficar ancorado no seu passado, nas coisas antigas, Deus não pode fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Um novo começo tem que ser para uma nova mente, para um novo coração. Você começa a fazer o que você não fazia, para viver o que você nunca viveu. Então um novo começo, agora eu preciso estar disposto a romper com a âncora que me prende no meu passado. Você não pode viver das suas frustrações, você não pode viver dos seus fracassos, você não pode viver de dores ministeriais, de perdas de pessoas, de rejeições que você teve na sua vida. Por quê? Porque Deus quer fazer um negócio novo. Deus quer trazer algo novo. Porque abrirei caminhos no deserto? Porque deserto não tem caminho. Deserto é areia, não tem caminho. É montanha, é sol de 50 graus, é morte, não tem fonte, não tem água. Quem está no deserto está caminhando no seu destino de morte. Para onde eu vou? Se for para lá não acha caminho, se for para cá, as pessoas caminham no deserto em volta. Há pessoas que estão em desertos, mas Deus deu uma promessa: ei, saia das coisas antigas, saia das frustrações antigas, porque nesse deserto eu estou colocando um caminho novo e um rio. Pega a mão direita. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua finança: você não andará mais perdido em nenhuma área da sua vida. Deus estabelece um caminho no deserto. Eu quero declarar sobre a sua vida os rios do Espírito Santo, as águas, as provisões de Deus vão estar presentes nos lugares mais difíceis que você tem caminhado e que você tem que caminhar. Deus vai te fartar em qualquer tempo. A sua vida tem um respaldo para novos começos. Diga amém. Dê um grito de libertação bem alto. Gênesis capítulo 11. Quem gosta de camisa nova? Quem gosta de sapato novo? Quem gosta de carro novo? Então nós estamos acostumados com o novo. A gente tem facilidade para o novo. Você vai lá, aquele carro é cheiroso, hein? Você vai lá no carro, pega o plástico, arranca o plástico e monta naquele carro novo. Eu vou na loja de sapato, eu escolho o sapato, pego meu sapato velho, boto na caixa, pago o sapato e trago o velho na caixa e o novo no pé. Porque Deus te programou para viver novidades de vida, e você vai tirar muita etiqueta de muita coisa, muito plástico de muita coisa. Deus vai te dar uma inauguração de novos começos de forma sobrenatural.
Gênesis capítulo 11, e agora vou para a parte final. Gênesis capítulo 11, diz assim, eu já vou ver o verso aqui, verso de número 27. Gênesis 11, verso de número 27. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. 28. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão seu filho, a Ló seu filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Verso 32. E havendo Terá vivido 250 anos ao todo, morreu em Harã. Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Gênesis 12, verso de número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da terra do seu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Olha aqui. Terá, pai de Abraão, sentiu um chamado no peito para sair de Ur, que era na antiga Babilônia, e ir até Canaã. Ele já sentiu o chamado por Deus. Não que Deus falou com ele, mas era o plano de Deus começar algo muito grande em Canaã. Aí o filho, irmão de Abraão, filho de Terá, morre. Harã morre. E eles saem, Naor, Abraão, Terá, as mulheres e Ló, e vão até a terra de Padã Arã, que era no meio do caminho, mais ou menos no caminho. E eles armam uma tenda para descansar, um lugar para uma parada, um lugar para um descanso. Terá descansou tanto que ele nunca saiu de Padã Arã. Ele tinha frustração porque o filho dele foi morto, morreu lá em Ur, lá atrás. Ele tinha frustração por causa do caminho, por causa do deserto, por causa de tudo. Aí ele para descansar, e o lugar que ele para descansar, ele mora. E Terá morreu em Padã Arã e nunca foi para Israel, para Canaã. Por quê? Porque muitos líderes saem dos velhos caminhos para um novo caminho, para um novo começo. Só que muitos param quando se tem guerras e lutas, para no caminho para descansar, e faz do lugar de parada lugar de morada. Tem pessoas que tinham um caminho novo para seguir, mas parou no meio do caminho, desmotivado. Terá morreu no meio do caminho e nunca viveu o que Deus tinha para ele. Aí Deus visitou Abraão. Ele disse: quem é? Sou eu, Deus, Criador dos céus e da terra. Sai da casa do seu pai, sai da sua parentela, vá para Canaã, porque eu vou enriquecer você,
eu vou engrandecer seu nome, eu vou te prosperar, eu serei teu pai, eu vou te dar filhos, eu farei você uma grande nação, eu farei de você uma multidão. Senhor, mas o Senhor vai fazer isso? Vou. Eu ia fazer com seu pai, mas o seu pai é limitado, então saia da limitação do seu pai. Não permita viver o que os seus pais viveram. Pegue os bons exemplos, pegue as coisas boas, mas Deus te chamou para ser muito maior do que os seus pais foram. Deus te chamou para ser muito mais do que os seus pais, a sua parentela foram. Então não faça do lugar de descanso: ah, eu estou cansado, eu não estou bem, eu preciso de um tempinho aqui para mim. Se você teve um tempinho, é hora de arrumar a mala e partir para os novos começos, aonde Deus vai te engrandecer. Sobe aqui, querido, vem cá. Reginaldo está comigo no ministério, e ele é um profeta. Ele tem a visão aberta, e ele enxerga o mundo espiritual exatamente como ele é. Eu quero orar com ele, para que antes da oração que nós façamos aqui, nós vamos ver o que o Espírito de Deus está fazendo aqui essa noite. O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Então, o ministério profético com o ministério apostólico, eu quero que isso se abra, para que nós possamos ver o que Deus está fazendo. Olha aqui para mim, e eu quero terminar dizendo o seguinte: quando Deus manda, deixa eu orar com você. O Espírito Santo, venha sobre ele agora. Sobre ele. Deixa isso. Poder do Espírito Santo. Deixa ele ir. Sabe quando Eliseu estava sendo cercado pelo exército para matar ele, e o moço de Eliseu disse: Eliseu, eles são muitos, eles vão nos matar. E Eliseu disse: aquieta, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Ele disse: não, meu pai, não tem jeito, o senhor não está entendendo. Quem não está entendendo é você. E ele ora, e os olhos do servo do profeta, ele disse: carros e cavalos. E ele viu o exército do céu, que todo o exército inimigo foi ferido de cegueira. Então, você não pode viver pelo que você vê na terra, você tem que viver pelo que você vê na fé. A sua fé vai te levar onde os seus olhos carnais nunca vai te levar. E hoje Deus vai abrir algo sobrenatural dentro da sua visão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Josué e Caleb vai para a terra, entra na terra com mais 10 espias e voltam da terra. Voltam com um relatório lindo: a terra é linda, a terra é boa, Deus é fiel, e os gigantes nós vamos derrubar. Os 10 espias olharam para os milhões de pessoas e disseram: não tem sepultura no Egito, trouxe-nos para morrer aqui. Terra forte, terra de gigantes. Entramos numa fria, numa furada.
E aqueles 3 milhões de pessoas acreditaram na fake news e não acreditaram na notícia de quem tem fé. Essas 3 milhões de pessoas, homens, não os 3 milhões, mas os homens de 20 anos para cima, Deus matou no deserto, porque é uma geração que não vai entrar no novo, porque Deus tirou do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E Josué e Caleb, Deus disse em Números capítulo 14, versículo 24: vocês morrem no deserto, mas Josué e Caleb é diferente. Eles têm um espírito novo, eles têm um espírito diferente, eles têm um espírito diferente. É desse espírito que eu estou falando, é isso que você vai receber hoje, um espírito diferente para perseverar e viver novos começos. Quem está entendendo? Esse tem, mas os outros eram crentes, claro que eram, só que eles estavam ancorados no passado. Hoje, rompa o passado, comece de novo, porque há uma nova unção. No lugar que você foi envergonhado, você vai ser honrado. No lugar que você chorou, você vai rir. No lugar que você foi humilhado, Deus vai te engrandecer. Por quê? Porque há uma unção para que você entre em coisas grandiosas em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, quero orar por você.